orientação para os pais a nível de criação que a doutora poderia dar? Porque assim, a gente percebe hoje que os pais, a gente sabe, a gente tem até a clínica lá da Multiverso, que trata o autismo, né, e as outras demandas que surgem, mas a gente percebe que os pais, às vezes, colaboram com no que tange a criação, o ensinamento mesmo, né? Tem esse lado, que é o lado de ser atendido, né? Mas a gente acredita também que os pais estão deixando muito a desejar no que tange a criação. A senhora entende dessa forma? E como é que se identifica isso num consultório? É muito interessante, que foi até que eu falei no início, que às vezes os pais levam os filhos para ser tratado e eles esquecem que é eles que precisam de ser tratados. Exatamente. Porque esse pai, ele acha que é muito complicado, porque às vezes os pais eles querem ou criar o filho dentro de uma bolha. Esse filho não pode isso, não pode aquilo. É repreensão, né? Repreende esse filho o tempo todo. Você não pode falar, o filho faz uma pergunta, o pai não deixa esse filho se expor, ter a sua ideia, né? E com isso você vai reprimindo essa criança. Então eu vejo também que os pais, ou eles querem ser protetores demais, ou eles querem larga de lado. Você está entendendo? Então eu tenho percebido que ultimamente está uma balança, né? Ou eu sou lá, ou eu sou aqui, ou eu despenco para cá. Então é onde eu digo que tem faltado dentro do lar, principalmente Deus, e tem faltado nos lares comunicação. Esse interagir. Eu tenho um filho, deixa ele falar, deixa ele expor a ideia dele. Nós somos um ser pensante, né? Como o Sócrates diz, né? Ser ou não ser? Eis a questão, né? E Jesus Cristo, é tão lindo a palavra de Deus, que quando você lê os 10 mandamentos, ele se resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, na vertical, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o próprio Jesus Cristo está nos ensinando, ame para que você consiga amar os outros. Então, por que os pais de hoje estão se perdendo? Porque eles acham que tem que criar um filho perfeito, um filho que tem que ser, nossa, sabe, o top em tudo, e não é isso, não é assim, porque essa criança também não tem uma estrutura emocional para aguentar tudo isso. Então, eu vejo que os pais hoje, os pais modernos, eles precisam também rever os seus conceitos. E quando eu escuto um pai que leva o filho, que diz, porque meu filho tem que ser assim, porque o filho tem que fazer assim, e você não vê o filho se expor. Isso é interessante, porque eu ia fazer uma outra pergunta aqui. A doutora acha que tem muitos pais que querem que o seu sonho pessoal, a senhora vai me entender, seja realizado no filho. O pai tinha o desejo de ser militar. Aí não foi militar, aí o filho tem que ser militar. Acontece muito disso. Tá, né? Cheio. É muito impressionante, porque eu digo que os filhos, eles vêm com a genética de pai e mãe. 50% de pai e 50% de mãe. E o que acontece? A filha mulher, ela puxa o pai e o avô paterno. O filho homem puxa a mãe e a avó materna. O que acontece com isso aí? Às vezes tem mães que acham que a filha tem que ser aquilo que ela quer que seja. E não que a filha seja o que ela gostaria de ser. Um exemplo, vou dar um exemplo meu e da minha filha, né? Eu sou psicanalista, pedagoga, enfim. Ela partiu para uma área totalmente diferente. Qual a área dela aí? Administração e contabilidade. Né? O meu filho veio para o lado professor, entendeu? Imagina se sempre eu perguntava para eles, principalmente na adolescência. Porque quando você tem um filho com uma faixa etária até 7 anos, ele não tem uma noção. A criança ela forma o seu lado cognitivo, a sua consciência, a partir dos 5 anos de idade. Então, a criança vai dizer o que ela quer, qualquer coisa aleatória. Mas, na adolescência, você já começa a ter uma noção do que você quer ser. Sim, sim. Então, eu sempre deixei isso muito aberto para eles. Você, o que você imagina? Ela dizia muito que queria ser médica, olha aí. E partiu para uma área totalmente diferente. Então, eu deixei. Meu filho dizia que ia ser biólogo da Marinha. Olha.
E está aí como professor. Não deixa. Tem uma. Desculpa, tem uma coisa puxa a outra, né? Sim, sim. Então eu digo assim, às vezes para ela, que às vezes tem um sonho aí adormecido dela ainda ir para a área da saúde. Qual eu não sei. Mas eu nunca fiquei, bispo, cobrando deles isso. Com imposição. Não, né? não se impõe isso no filho. Por quê? É a vontade dele que tem que prevalecer. Tem que orientar, né? Tem que orientar. Uma coisa é você orientar, direcionar. A área militar é um projeto de vida, é bom, é estruturado. Outra coisa é você, né, eu realizar meu sonho neles. E aí o filho termina fazendo e fica frustrado. Isso não é bom. Aqui, ó, Janilda Fernandes. Ela diz assim, Sandrinha, você acredita que os traumas que você viveu serviu para ajudar os outros? Sim. Sim. Todos os meus traumas vividos serviu para ajudar pessoas. Inclusive, por isso que eu digo que quando eu atendo um paciente, eu tenho uma facilidade muito grande de entrar na realidade dele. Porque a gente se vê em alguns casos, né? E eu não passei só por esse trauma de dizer que eu não ia ser ninguém na vida. Eu passei por trauma de rejeição. Eu passei por trauma de rejeição de não ser aceita, né? Então, os traumas que eu vivenciei, realmente eu sei que hoje eu sou curada disso, né? Desses traumas. Eu falo hoje também assim da minha mãe, que eu não tive minha mãe, né? Não fui criada pelos meus pais. Eu tenho 61 anos até hoje, nunca conheci meu pai biológico, né? E minha mãe eu só a vi com 7 anos de idade, e depois disso nunca mais vi minha mãe. E minha mãe veio a falecer com 42 anos. Eu cresci com falta de afeto de mãe. Às vezes eu perguntava a Deus por que eu vim ao mundo, por que eu nasci, por que eu não tive o privilégio de conhecer pai e mãe. Mas Deus, quando Ele tem um chamado, né? Quando Ele nos cura, Ele cura por completo, né? Então, eu passei muito, muito sofrimento. Eu chorava muito. Eu queria muito aquele amor de mãe, eu queria muito aquele carinho de mãe. E aí, minha mãe faleceu com 42 anos e me deu um presente também, né? Me deu Janaína e Janaildo, minhas irmãs. Olha. Eu fui lá em Aracaju, elas estavam internadas em um orfanato. Eu peguei elas com 4 anos de idade, né, para criar. Que história linda. Eu tinha 21 anos de idade, bispo, quando eu fiz isso. Aí eu peguei essas meninas, trouxe para Brasília, para o Goiás, né? Eduquei, criei e casei as duas. Uma é a esposa do bispo Vinícius e a outra é a esposa do meu cunhado querido lá de Brasília, Antônio. E assim, e muitos diziam para mim, mas por que você vai criar elas? Eu falei assim, porque elas são meu sangue. Mesmo minha mãe não tendo me criado, eu passei para elas aquilo que minha mãe não me deu. O afeto, o amor, né? São duas mulheres aí lindas. Bem-sucedidas, né? Bem-sucedidas. E famílias. A gente se ama muito, a gente tem muita ligação, né? Mas foi através dos meus traumas, dessa rejeição que eu tive, que não deixou de não ser uma rejeição. Minha mãe não me criou. Minha mãe me devolveu para meus avós, eu tinha 2 meses de nascida. Caramba. Eu não tive afeto, eu não tive essa coisa do amor de mãe. Mas eu perdoei minha mãe, tá? Mas mesmo assim eu amei minha mãe. Que legal. Poxa, amei minha mãe. Muito bom.